como diria Joana de Ângeles, a gente precisa da parafernália tecnológica. Então a gente está aqui ligando, porque eu infelizmente nessa encarnação não fui privilegiado com o microfone na garganta, como nossa irmã Isabete. Então a gente precisa aqui do recurso do microfone, já que aqui a gente tem uma acústica um pouco diferenciada. Isso. Já encaixamos aqui. Agora boa noite a todos. Oficialmente, né? Já nos abraçamos, nos beijamos. Que a paz do nosso Senhor e Mestre Jesus possa estar conosco. 29ª Semana Espírita do 35º Conselho Espírita de Unificação. Que alegria, meus irmãos. Após, lutas, bons combates, estamos aqui, não é mesmo? E antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a oportunidade da casa, na pessoa da nossa querida amiga Carla, do Iremar e da Nilza, que sempre nos dão a oportunidade redentora de trabalho. Faz mais ou menos em torno de 2 anos, fomos convidados a participar de 2 reuniões de reestruturação do 35º Conselho Espírita de Unificação. E hoje a gente vê, depois passando pela figura do Evaldo, do Beto e de tantos outros, que conseguiram resgatar o Conselho Espírita de Unificação em São Pedro. Há muito ainda que se fazer, não há sombra de dúvida, mas no nosso coração muita alegria de ver a reunificação entre Guarda Grande e São Pedro da Aldeia. A todos que estão militando, a nossa gratidão e os nossos parabéns, sim, porque nós, seres humanos, passamos por problemas muito complicados. Muitos, a todo momento, a todo instante. E a proposta para essa noite, diante da luta, buscar o Evangelho. Nós sabemos que as lutas da vida, dessa encarnação, não são fáceis. Não são fáceis. E caminhar com Jesus é caminhar muitas das vezes no sofrimento. A grande questão é como vamos lidar com essas dores. Como vamos encarar as situações que perpassam o nosso dia a dia, seja na casa espírita, seja no nosso trabalho, seja no nosso seio familiar. E gostaríamos de iniciar a nossa palavra trazendo um conto japonês muito interessante para iniciar as nossas reflexões noturnas. Em meados dos anos entre 30 e 40, quando prestes a emergir a Segunda Guerra Mundial, existiam 2 camponeses que moravam no interior do Japão, aqueles que trabalhavam entre os arrozais. Eram 2 casas muito singelas, 2 vizinhos que se adoravam muito e se respeitavam muito. Certa feita, um deles adquiriu um belo cavalo, como aqueles cavalos belíssimos dos samurais japoneses, que é muito comum, onde eles realizaram um sonho. Contudo, um filho, adolescente, em torno dos seus 16 ou 17 anos, do outro, olhara para aquele cavalo admirado, porém com a inveja. Porque quando ele viu o cavalo, ele tinha a vontade e o desejo de montar e correr aqueles arrozais com o cavalo. E eis que numa calada da noite, esse jovem, filho do vizinho que não pudera também comprar um cavalo, ele sai à noite, na calada da noite, ele toma esse cavalo, pega esse cavalo e vai cavalgar por entre os arrozais, por entre as matas do interior do Japão, até que ele leva um tombo do cavalo, porque não tinha experiência em galopar. E então ele fica estirado no chão, porque
ele fora acometido uma de suas vértebras, o que ocorreu dele ficar semi-paralítico e não conseguir retornar ao seu lar e à sua casa. E então esses dois vizinhos que se gostavam muito, pela manhã, notando o sumiço desse rapaz e do cavalo, obviamente, fizeram a ligação e a conexão. Mas como pode ainda ele não ter retornado? Vamos procurar. E então eles acham o rapaz no meio do caminho, sem conseguir se levantar, o colocam em cima do cavalo, que estava bem, e o levam de volta. Até que eles chamam, o médico daquela região, e o médico diz: olha, seu filho está semi-paralítico, pode ser uma paralisia passageira, mas até quando não sabemos. E então o pai desse jovem desesperado, dialogando com o seu vizinho, que era um grande sábio, com o dono do cavalo: meu irmão, você me perdoa, você me desculpa, meu filho ter roubado o seu cavalo, mas olha ainda o que aconteceu, ele está semi-paralítico. E o outro vizinho, muito calmo, muito tranquilo, conhecedor, muito estudioso daquelas normativas japonesas, vira para o seu confrade, para o seu amigo e diz: calma, tudo há de acontecer, tem um porquê, e é bom, porque Deus é bom, Deus é bondade suprema. E então o pai, sem muito entender, volta para casa para cuidar do seu filho. E eis que chega ela, a Segunda Guerra Mundial ao Japão. E os ditadores japoneses então intimam que todos os jovens deveriam ser pegos e levados para servir no exército japonês. E os homens do exército japonês, quando adentram a casa desse camponês, verificam que esse jovem está semi-paralítico e então não o levam para a guerra. Qual a moral e as conclusões que podemos refletir em cima de tal fato? Será que a gente realmente sabe ou temos a concepção daquilo que é bom para nós? Ora, esse jovem poderia ter ido para a guerra e ter morrido na guerra, mas não. Ocorreu um fato na vida dele que não o permitiu ir para os campos de guerra, que nós sabemos da morte de muitos jovens japoneses. E hoje nós somos assim ainda. O nosso olhar, ele ainda é muito limitado para as situações que se atravessam entre nós no dia a dia. Por isso que o nosso querido irmão Jesus vem nos trazer, durante a sua passagem na terra, ouça quem tem os ouvidos de ouvir, e olhe, veja aqueles que têm olhos de ver. E isso nos faz devagar em seu Evangelho. O que é esse enxergar? O que é esse ver verdadeiramente? Porque muitas das vezes, durante o nosso dia a dia, poucas coisas são necessárias para nos tirar a paciência, para nos tirar do sério, como nós vamos dizer popularmente. E ficamos a ver navios, nas agrúrias da vida, nas amarguras, e nos revoltamos contra Deus, que é a bondade suprema. E esquecemos-nos nesses momentos de recorrer à prece, à meditação espírita, ao seu diálogo com o anjo guardião, esse ser comumente esquecido por nós. E os espíritos de luz, numa proposta de questionamento feita por Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: qual foi o maior guia e modelo que Deus enviou para a Terra? E eis que os irmãos da luz vão responder: vede Jesus. Vede Jesus. Isso nos faz remeter
que nessas situações nossas do dia a dia, nós deveríamos nos colocar no lugar do Cristo para resolvermos aquelas situações, perguntando: irmão Jesus, querido Jesus, se fosse tu no meu lugar, o que é que tu faria? A gente esquece de parar milissegundos para dialogar com os espíritos superiores, para dialogar com os nossos anjos de guarda, para fazer uma boa reflexão e uma boa leitura, principalmente a do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa luta tão tortuosa que nós temos, nesse mundo que ainda é de provas e expiações, em transição, é um fato, mas ainda é provas e expiações. E a gente fala tanto desse mundo regenerado, que está chegando, que quem quer estar dentro dele, que talvez o nosso olhar deva ser outro. Devemos nos perguntar o que é que nós estamos fazendo para estarmos nesse mundo de regeneração, nesse mundo regenerado. O que é que eu estou fazendo por mim mesmo? Não é o que o meu marido está fazendo por mim, não é o que a minha esposa está fazendo por mim, não é o que os meus filhos estão fazendo por mim, é o que eu estou fazendo por mim mesmo. Porque se tem uma coisa que a doutrina espírita, meus irmãos, nos ensina, é que nós somos responsáveis por cada ato praticado. Não podemos, felizmente ou infelizmente, nem culpar os nossos irmãos ditos obsessores. Porque se somos perseguidos hoje, é porque um dia perseguimos muito. Ou como diz nosso irmão querido, orador Divaldo Pereira Franco, é porque todos somos devedores. E para curar essas chagas, somente praticando bem e observando o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja a principal assinatura, que é aquela que está na capa, é de Allan Kardec. E a gente se pergunta: quem foi Allan Kardec? Será que todos nós temos a concepção exata de quem é esse irmão e o que ele representa para nós e para o movimento espírita? Não é uma questão de adoração, mas é uma questão ética, de respeito a esse irmão que veio trazer hoje a doutrina espírita. Se temos hoje casa espírita, devemos isso a Allan Kardec. Não devemos isso a mais ninguém. Devemos a Allan Kardec, a essa figura que tem ficado muitas das vezes esquecidas por nós. No capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas de Irmão X, pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, dentre uma linda narrativa, o próprio Cristo, o próprio Jesus desce por entre as nuvens em meio a uma festa espiritual, uma pleiade enorme de espíritos. Vem trazendo o espírito que encarnaria como professor Rivaí. E o próprio Jesus o apresenta a Napoleão Bonaparte, imperador naquela época da França, onde o futuro espírito que habitaria na Terra como Kardec ou como professor Rivaí seria até 1803 guia de Napoleão Bonaparte, anjo guardião de Napoleão Bonaparte. Então olha só, meus irmãos, Allan Kardec não é qualquer um. Allan Kardec foi um espírito enviado por Jesus, trazidos pelo próprio Jesus, e é ele o responsável pelo livro em questão da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual muitas das vezes não conhecemos a estrutura metodológica dessa obra, que é muito importante a gente acender quando vamos nos entrelaçar. É a obra mais vendida do movimento espírita, é a obra espírita mais vendida fora do movimento espírita. Nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Candomblé, muitos irmãos católicos e muitos irmãos protestantes têm
uma cópia do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje essa obra ela é distribuída gratuitamente pela Federação Espírita Brasileira, pela Biblioteca Nacional do Governo Federal, porque ela se tornou uma obra de domínio público. A sua tradução de Guilherme Ribeiro se tornou domínio público. Se vocês entrarem no site dominiopublico.org, vocês vão verificar que ela está lá, é o site do governo. Então, olha a importância dessa obra para nós espíritas. E Allan Kardec vem trazer a proposta de que não é substituir o Novo Testamento de Jesus, não é substituir a Bíblia como muitos ignorantemente pensam. A proposta foi trazer as máximas morais do Cristo, aquelas que são ditas irrefutáveis. Porque naquele tempo, Allan Kardec, ou o professor Rivail, se preferirem, não estava disposto a ter grandes embates naquele momento com a Igreja Católica. Então, no frontispício da obra, ele vai colocar, eu vou trazer as máximas aqui que são irrefutáveis, ao olhar nosso e ao olhar dos espíritos. E essa estrutura metodológica muito bem feita e muito bem realizada é desconhecida por nós espíritas. Por exemplo, quando há um determinado texto em que não há assinatura de espírito, são as próprias falas de Allan Kardec. E, infelizmente, poucos sabem disso, e é comum ouvirmos irmãos espíritas dizerem que Allan Kardec não disse nada. Quem disse tudo foi os espíritos. Não, Allan Kardec disse muita coisa. Vide Revista Espírita, 12 volumes, vide Evangelho segundo o Espiritismo. Se não estivermos enganados, equivocados, a grande maioria dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários são do próprio Allan Kardec. Há, inclusive, capítulo que não tem nem instruções dos espíritos. São falas do nosso próprio codificador. E lembramos que esse trabalho foi milimetricamente corrigido pelo próprio Espírito da Verdade, que tinha ali com ele 15 minutos por mês para fazer a correção da obra. Então, meus irmãos, ao nosso entendimento, essa obra oferece a nós espíritas e ao movimento espírita verdades irrefutáveis. Obviamente, não nos exime do estudo bíblico, do estudo do Novo Testamento e do Velho Testamento também, que inclusive há algumas 2 ou 3 citações ao Velho Testamento no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ainda mais quando vai se falar em reencarnação, há uma passagem de Jó. E diante da luta, estamos no movimento federado, aqui, movimento do 35º selo, estamos no movimento espírita. Quantas vezes a gente lembra de recorrer a essa obra fantástica para buscar algumas respostas e algumas soluções para os nossos problemas, ou para os problemas gerais. Haroldo Dutra Dias, querido orador, juiz de direito, ele diz que um dia só vai bastar como lei para todos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o dia que a gente conseguir seguir aquilo que está ali, não vai precisar de mais nada. Aí eu pergunto, meus irmãos, como é que está o nosso estudo particular do Evangelho? Como é que está a nossa meditação em cima dele? Essa obra que traz paz, traz acalento para nós. Com certeza o seu estudo vai nos ajudar nessa luta diária. Não há que duvidar. Na segunda carta a Timóteo, mais especificamente no seu capítulo 4, nosso querido Paulo de Tarso vai dizer para nós: combati o bom combate. Quando eu peguei o tema, quando a Carla me passou diante da luta, eu falei, nossa, isso aqui é Paulo falando. E como nós estamos nessa luta, combatendo esse bom combate?
Será que quando o outro pisa no meu pé, eu quero pisar no pé dele de volta? Será que quando alguém me faz algum mal, será que quando alguém me causa algum mal, eu quero retalhar esse mal de volta? Vejamos, não é sermos, não é termos aquela falsa humildade, não é sermos subservientes, não. Mas é oferecermos a outra face, conforme Jesus nos ensinou. Paulo combatia o combate das ideias, das palavras. Paulo não combatia pessoas, combatia palavras e ideias. Por isso que Lucas lhe dá a ideia: por que não escrever? Por que não fazer o teu evangelho? Todos precisam ouvir as suas ideias. E Paulo: não, escreva você. Escreva você. Foi daí então que Lucas começa a escrever o livro Atos dos Apóstolos. Paulo, ainda enquanto Saulo, foi muito guerrilheiro, matou muitos cristãos, isso é verdade. Mas depois de beber da água da vida, quando encontra Jesus na estrada de Damasco, ele modificou. Perguntemos para nós se ao primeiro momento que adentramos a uma casa espírita, se aquele momento não pode ter sido o nosso momento na estrada de Damasco, tal qual como Paulo o teve. Às vezes nós tivemos o nosso momento na entrada de Damasco e não percebemos, deixamos isso passar. Meus irmãos, a governança de Jesus é tão peremptória sobre nós, ela é tão verdadeira, ela é tão fatível, que o Cristo conseguiu dividir o tempo em dois, em antes e depois dele. Se algum ateu vier dialogar com nós, eu não acredito em Jesus, pergunte para ele: você conhece algum outro que conseguiu dividir o tempo da grande maioria do mundo em dois, em antes e depois dele, em AC e DC? Vocês querem prova maior que esse irmão está aqui nesse momento conosco, através dos seus espíritos de luz? Ele mesmo disse: pois onde houverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está conosco aqui nesse momento, nessa assembleia. Esse momento de comunhão na casa espírita é divino, meus irmãos. Devemos procurar preservar isso. Ao sairmos daqui, sabemos que irmãos menos felizes estarão nos esperando ali fora. Mas cabe a nós levar, essa atmosfera, manter essa atmosfera psíquica que a casa espírita proporciona lá fora. Lá fora. E em meio a esse turbilhão todo, complicado e difícil, que está realmente a vida, vamos colocar dessa forma, está difícil. Tá, não vamos ser hipócritas, mas vamos ter bom ânimo, como dizia Jesus. Vamos ter bom ânimo que tudo vai passar. Tudo uma hora vai adentrar os seus. Ah, Ciro, mas é o governo, foi a greve do caminhoneiro, é a política, é o Brasil que perdeu a Copa do Mundo, é isso, é meu filho, é minha filha, é meu trabalho, é a prefeitura da minha cidade. E com isso a gente vai agregando determinados valores, determinados psiquismos negativos. É um programa de TV menos feliz, é uma novela menos feliz, e a gente vai se embebedando daquela psicosfera negativa até que vamos chegar num número que espero que sirva de alerta para todos nós. Já falei isso lá no Grupo Espírita Francisco de Assis, Beto deve lembrar, que é uma grande preocupação nossa, porque esse número não diminui. 1/4 da população mundial, isso quer dizer 25% da população mundial, uma pessoa a cada 4 está com depressão. Dados da Organização Mundial de Saúde.
Vivemos uma pandemia depressiva porque não estamos sabendo lidar com os nossos problemas. Não estamos sabendo lidar com essas dificuldades que se apresentam no nosso caminho. E isso vai se acumulando, vai virando uma bola de neve. Até que chega um momento que o fardo realmente pesa. A gente entra num estado de prostração tão grande que não tem vontade de fazer mais nada, nem de sair da cama. Nada mais nos interessa. E quando eu digo, meus irmãos, 25%, os números não mentem. Significa dizer que 25% de nós que estamos aqui nesse recinto hoje, podemos nem saber que estamos com depressão, mas estamos. Isso é muito grave. Isso precisa nos servir de alerta. Porque a depressão pega espírita e não espírita, tá, gente? A depressão não escolhe religião, não. Porque tem muita gente que fala, você é espírita, você vai ter depressão? Tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim. O espiritismo ele é uma ótima ferramenta para lidar com a depressão, sem sombra nenhuma de dúvida. Mas muitas das vezes ficamos sobrecarregados e ela vem. A questão é como vamos lidar com ela? Com o bom ânimo do Cristo? O bom ânimo que Ele fala para a gente ter? Ou de outras formas? Então, quando a gente, retornando ao início, quando a gente se entende como fator principal das coisas, como provocador, entre aspas, das coisas, fica mais fácil da gente entender o que ocorre com o nosso cérebro, o que ocorre com o nosso corpo físico, o que ocorre com a nossa mente, para que a gente possa lidar melhor com essas situações que vêm nos pegar. Aí a gente, muitas das vezes, conversa com o companheiro, a gente tem a oportunidade de estar hoje na atividade de atendimento fraterno em nossa casa espírita. Aí você fala assim, você está trazendo a sua garrafinha de água magnetizada? Ai, eu esqueci. Você está lembrando de acordar de manhã, olhar o sol e agradecer a Jesus, fazer uma prece? Ai, eu não tenho tempo. Se a gente não fizer por nós mesmos, Espiritismo também é ciência. Deus não vai fazer. Por quê? Nós temos um conjunto de 10 leis devidamente dispostas em um livro dos Espíritos, chamado as leis morais. São 10. E que se a gente transgredir qualquer uma dessas leis, como a lei de conservação, nesse sentido, nós só vamos continuar no declínio. Deus é infinitamente bom e justo. Precisamos lembrar disso. Então nós precisamos querer fazer por nós. Precisamos buscar ter essa vontade. Mas Ciro, estão falando mal de mim, estão fazendo fofoca de mim. Jesus, nosso irmão querido, não tinha teto, não tinha cama, caminhava nas areias tórridas do deserto, pregando, sem conforto de chuveiro, naquela época, sem conforto de banheiro, sem carro, sem ônibus, sem WhatsApp, sem Facebook. E quando ele ainda retorna para a sua cidade natal, Jerusalém, é apregoado pelos seus, aos 33 anos de idade. Achincalhado, xingado, martirizado pelos seus. E às vezes a gente fica querendo ter algo melhor que isso. Se ele é nosso maior guia e modelo, e ele foi o maior exemplo que aqui esteve para nós, então que a gente possa se apegar, meus irmãos, aos exemplos de Jesus, aos exemplos do Cristo. Lembremos que não vai ser fácil. Cristo falou, nesse mundo só tereis aflições.
Então o que é melhor? Eu esperar a aflição vir e eu de repente caio? Ou eu estar constantemente preparado para essas aflições quando elas chegarem? Melhor estar preparado. Porque daí quando ela vier eu não vou ser pego de surpresa. Então vou me preparando. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo é uma boa forma. Estando na casa espírita, nos grupos de estudo, fazendo prece, assistindo boas coisas, vendo boas coisas. Meus irmãos, nós temos o privilégio de pertencermos a 25% da população brasileira que mora no litoral. Fazemos parte de uma minoria, porque 25% é uma minoria. E a gente tem aqui uma lagoa linda, em Guaba, São Pedro, em Araguama, para a gente poder ter a oportunidade de caminhar pela manhã. Quando os outros 75% da população do nosso país não tem isso. Aí vamos lembrar quantas vezes por dia, por semana, por mês, a gente tira um tempinho para vir caminhar na orla. Olhar o sol, olhar o mar, admirar a paisagem, porque sempre é tudo muito corrido. Engraçado, vem tecnologia, sai tecnologia para que a gente consiga otimizar o nosso tempo, mas a gente sempre continua a dizer que não tem tempo. Quem é alguém aqui tem tempo sobrando? Levanta a mão, por favor. É um fato. Isso é um fato. Ter tempo é uma questão de gerência. É priorizar aquilo que nos faz bem. Aquilo que muitas das vezes também é necessário fazer. Eu aprendi certa feita uma frase que é: quem faz muitas coisas acaba não fazendo nada. Ou quem faz muitas coisas mais ou menos, também é como se não fizesse nada. Então, quando a gente escolhe ou decide fazer alguma coisa, vamos escolher uma coisa que nos traga prazer. Isso não é nenhum crime. Alguém gosta de fazer aqui aquilo que não nos apraz? A busca pelo prazer está no livro dos Espíritos, é sadia. Obviamente que há coisas que são necessárias, que a gente não curte muito, que são necessárias fazer. A gente também não pode ser indisciplinado a tal ponto. Mas a busca pelas coisas que nos fazem bem, que nos causam bem, é totalmente salutar, dentro de um eixo de equilíbrio. Está lá no livro dos Espíritos. E a gente sempre acaba se atropelando no tempo, nunca consegue. Vem para casa espírita, retornando à questão do atendimento fraterno. Tudo bem, meu irmão, você não tem tempo. E como é que tá? Como é que você está aí assistindo os programas de TV? Já conseguiu desligar do Datena? Já conseguiu desligar daquela novela das 9? Ciro, ainda não consegui não. Aí vamos encontrar no livro dos Espíritos o que falta para sermos bons. Os Espíritos vão responder: vontade. Vontade. E em comunhão com essa vontade, nessa gerência de tempo, de priorizar aquilo que é bom, aquilo que é necessário, a gente falou aqui algumas vezes em meditação. E na questão 919A do Livro dos Espíritos, nós vamos aprender a verdadeira meditação espírita, conforme Santo Agostinho nos ensina, porque existem muitas propostas de meditação dentro do Espiritismo. Mas qual é a fonte? A fonte é a codificação. Não há outra. O Espiritismo, tudo que veio depois da codificação, só existe por causa da codificação, por causa das obras de Allan Kardec. Então, a base da árvore, a minha raiz é Allan Kardec, é a codificação, é a revista espírita, são as obras fundamentais do Espiritismo. Não tem jeito. Ciro, mas isso aí está antigo, já tem 160 anos. Ora, então você está me dizendo que o Evangelho de Jesus, que tem aí 2000 e tantinhos anos, está desatualizado também?
Vocês acham que o Cristo ia permitir uma terceira revelação? Como está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no texto da Nova Era, Jesus iria permitir uma terceira revelação, que ela fosse apenas por 160 anos. A gente precisa pensar com racionalidade. Então toda obra fundamental de Kardec, ela precisa ser vista e revista inúmeras vezes por nós espíritas. Então nessa proposta, que é assinada pelo nosso querido Santo Agostinho, ele vai dizer: fazei o que eu fazia quando estava dentre vós. Antes de dormir, pare e medita um pouco. Vê o que você fez de bom. Vê o que você fez de ruim. Veja o que você fez de negativo. Ou, se você magoou alguém, peça perdão amanhã. Comece a orar em favor daqueles que necessitam. Uma meditação. Antes de dormir, tire esse tempinho, conforme Santo Agostinho vai trazer para nós. Porque isso é muito importante. Isso nos vai proporcionar a questão anterior, que é a 919, que é o famoso conhece-te a ti mesmo. Nós só vamos nos conhecer a nós mesmos dialogando com a gente. Porque não é aquele, muitas das vezes, que está próximo a você que vai mostrar quem é você. Muitas das vezes, quem mostra quem é você é o seu inimigo. Por isso que, no esquecido capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá preces pelos inimigos. Allan Kardec vai trazer para a gente. E geralmente a gente chega no final do capítulo 27 e volta para o capítulo 1. Não lê as preces que estão lá no capítulo 28, onde nós vamos ter diversas introduções altamente significativas por Allan Kardec. Em relação à desencarnação, em relação ao suicídio, em relação ao seu trabalho, em relação à família. Inclusive, nós temos um opúsculozinho, que é um extrato do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Coletânea de Preces Espíritas. Acho que muitos devam conhecer. Tudo isso também está ali. Custa R$ 7,50. Preço bem baratinho. Dá para a gente adquirir. Ou vai na internet e baixa. Aí, Ciro, eu estou num momento tão difícil que eu não consigo nem orar, não consigo nem fazer uma prece. Pega e abre e lê. Fica mecânico? Fica, mas pelo menos você aos poucos vai conseguindo retomar a sua psicosfera. Vai conseguindo retomar a sua psicosfera. E então, nesse que falta para sermos bons, nessa meditação, há um outro fator muito importante, que é a lei de causa e efeito, uma das 10 leis morais também, que estão contidas no Livro dos Espíritos, que vem nos mostrar, em suma, que quando você faz o bem, você recebe o bem. Quando a gente faz a caridade, a gente recebe ela de volta. E nosso querido irmão de luz, Chico Xavier, vai dizer para nós que todo bem que nós fizermos, alguém um dia será teu advogado em alguma parte, em algum momento. Isso é muito importante, meus irmãos, e é verdade. A gente tem podido, graças a Deus, testificar isso na pele. Mas então, nesse movimento da lei de causa e efeito, nessa caridade, nesse bem que a gente precisa realizar aos outros, Allan Kardec também faz uma proposta reflexiva na questão 886 do Livro dos Espíritos, perguntando como então, já que Jesus é o nosso guia e modelo, como é que ele entendia essa caridade? Como é que ele interpretava essa caridade? E daí vem o famoso bico espírita, que é muito falado, é muito reproduzido, mas muitas das vezes pouco compreendido por nós, que é o famoso benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. 3 sentimentos. Quando os espíritos respondem isso, eles não vão dizer que Jesus entendia a caridade como sendo dar um prato de comida.
dar uma cesta básica. A gente não está dizendo que isso não seja importante, tá, gente? Mas não foi isso que os espíritos responderam. Que é um ato puramente material. E a gente tem discutido isso muito nas reuniões do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na parte de construção do plano de estudos da Comerge para o ano que vem. Porque o conceito de caridade, inclusive o tema da Comerge é hora de agir, ama e trabalha. É muito importante compreendermos esse conceito de caridade. Então a gente tem discutido isso lá porque a gente percebe que esse conceito de caridade ele ficou muito pueril, ele ficou muito materialista. E a gente precisa resgatar isso para dentro de nós. Muitas das vezes a caridade é dar um sorriso, é dar um abraço, é dar uma palavra amiga a quem precisa. Há atos que nos parecem caridade, que são muito mais humilhações do que necessariamente caridade. Pensemos como uma pessoa pode se sentir humilhada por estar talvez batendo na sua porta, batendo na porta de uma casa espírita pedindo ajuda. Como que ela deve estar se sentindo naquele momento para ter que, já que ela não está conseguindo, muitas das vezes um pai de família não está conseguindo suprir nem o necessário, e ela bate na porta da casa espírita. E muitas das vezes a gente acha que uma cesta básica é o suficiente. Esses irmãos, eles também têm depressão, também têm obsessão. Tem diversos outros fatores que precisam ser atendidos, não é só a cesta básica. Então essa caridade é benevolência, indulgência e perdão. A real caridade, de sentimentos. A real caridade ela é feita de sentimentos. A lei ela é uma lei de amor, de justiça e de caridade. Mais uma lei moral do Livro dos Espíritos. Então era assim que Jesus compreendia a caridade. Ah, Ciro, mas os nossos irmãos protestantes dizem que o termo caridade não está na Bíblia. Sim, de fato não estava, porque naquela época existia o conceito, mas não existia a palavra caridade. Naquela época do Cristo não existia a palavra, então era traduzido como amor. Prestar o amor, prestar solidariedade. Onde Jesus vai exemplificar a caridade? Na famosa parábola do bom samaritano, quem não conhece aqui. Jesus dá um exemplo de caridade. Então dizer que Jesus não falou de caridade é complicado. Jesus falou e falou muito em caridade, meus irmãos. Em todas as suas esferas. É óbvio que é importante dar cesta básica, é óbvio que é importante fornecer todo o aparato material, mas também o moral. Não vamos esquecer do moral. Por isso que 25% da população está com depressão. Porque são questões, mais de 90% das vezes são questões morais. É a sexolatria, é o alcoolismo, é o fumo, perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu o esposo, perda de ente querido. Então isso é importante da gente perceber. E às vezes, enxergando-se Jesus como exemplo, a gente fala, Ciro, mas é tão difícil da gente seguir Jesus, é tão complicado da gente seguir Jesus, Ciro, é muito difícil. Meus irmãos, eu reconheço que não é fácil. Mas há um livro que, ao nosso ver, é um libertador para isso, que tenho certeza todo o movimento espírita deveria estudar. É um livro chamado Atos dos Apóstolos. Quem aqui tiver a oportunidade de ler e estudar, ou mesmo de ver o filme, versículo a versículo, porque tem um filme que ele, além de dizer versículo a versículo, tem a projeção das imagens. Então isso vai nos ajudar a comensurar esse mundo melhor. Porque os apóstolos que Jesus escolheu para segui-lo não eram perfeitos. Então Emmanuel vai nos lembrar isso. Não vamos esperar ser perfeitos para seguir o Cristo, numa de suas belas mensagens da coleção Fonte Viva. Porque às vezes a gente fica esperando perfeição para seguir Jesus. Ah, Ciro, quando eu me aposentar, vou me dedicar à casa espírita. Como a gente escuta isso?
Será que a gente vai se aposentar? Porque a gente não sabe, a gente pode desencarnar antes. Não é verdade? Então vamos lembrar da figura de Pedro. Pedro ficou lá 3 anos peregrinando com Jesus, ouvindo falar em amor, ouvindo falar em perdão, ouvindo falar em mansuetude, não foi, gente? Mas o que aconteceu quando foram pegar para levar Jesus? O que Pedro fez? Pegou a espada e arrancou a orelha de um dos centuriões. Quando Cristo estava prestes a ir para Jerusalém, ele vira-se para João e fala o seguinte: João, nós precisamos passar pela Samaria. E João, já tendo ouvido falar ali de amor, né, todas aquelas preleções lindas do Cristo, qual foi o primeiro pensamento de João que João teve? Jesus vai fazer na Samaria o que está lá nas Escrituras que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Porque a Samaria era tido como um território imundo, sujo, porque eles achavam que eles poderiam adorar Deus ali, não precisavam ir até Jerusalém para adorar Deus. Então João acha isso, né, e vai ter a coragem de perguntar isso para Jesus. Jesus vai responder para ele: João, eu vim trazer a vida, eu não vim trazer a morte. E daí então a gente tem aquelas passagens de Jesus na Samaria lindíssimas, né, como a da mulher samaritana. Nós temos a figura de Tomé, que era aquele que só acreditava vendo, turrão. Aí, né, quando Cristo ressurgiu, né, ele falou para Tomé tocar as chagas. Só a partir daí Tomé acreditou. Mas vocês acham que Tomé ele melhorou depois disso? Não. Vide Atos dos Apóstolos. Continuou o turrão, continuou só acreditando quando via as coisas. Ele continuou o turrão do mesmo jeito. E Bartolomeu, o triste. Olha como ele era conhecido, Bartolomeu, o triste. Até que Jesus vira para ele e pergunta: Bartolomeu, por que choras? Senhor, por causa da minha família. Porque ele ficava na dúvida se ficava com a sua família ou se seguia Jesus. Quantos de nós não tem essa dúvida? Então, nenhum dos apóstolos, meus irmãos, eram perfeitos. Parece que Jesus escolheu ali cada grande defeito da humanidade e trouxe para mostrar assim: esses podem me seguir. É como se cada um deles representasse uma parte da humanidade ali naquele momento, os defeitos maiores da humanidade. Então não vamos esperar sermos perfeitos para seguir Jesus, para praticar o seu evangelho, para divulgar o seu evangelho redentor, para divulgar a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E o que dizer? Sei que Mabel fala lindíssimo dela, depois tragam ela para falar aqui. Nos encaminhando para as reflexões finais da nossa querida Maria de Magdala. Uma mulher que viveu muitos anos no meretriz. Segundo algumas escrituras, nem os apóstolos a engoliam muito bem. E Emmanuel vai dizer para nós que a maior conversão que nós vamos encontrar dessas personagens bíblicas é a de Maria Madalena, porque era envolta por uma grande pleiade de inimigos espirituais. E de que quando o seu olhar toca o olhar de Jesus e ela se arremessa aos pés dele, Jesus fala: mulher, não é esse tipo de amor que eu vim trazer. E eis então que ela entende, ela compreende, porque esse movimento de se jogar aos pés do homem e de lavar-lhe os pés com os cabelos era um convite para se deitar, para ir à cama. Por isso que Jesus disse: mulher, não é esse tipo de amor que eu vim trazer. Daí ela entende, daí ela compreende. E sai a peregrinar muito a contragosto de uns com Jesus. E não por acaso foi a primeira a ver a sua ressuscitação, o seu ressurgimento. Jesus escolhe Maria de Magdala, ou Maria Madalena.
como a sua primeira para aparecer, para voltar dos mortos, por assim dizer. E eis que após a sua volta, após o seu retorno, ela querendo caminhar com os outros apóstolos, após a partida final de Jesus, eles a ignoram. Porque ela era uma mulher mal vista e mal falada. Mas mesmo assim ela não desistiu de levar a palavra de Jesus a diversos cantos, a diversos lugares. Até que ela chega naquele famoso vale dos leprosos e desencarna ali e próprio Cristo veio buscá-la. Meus irmãos, então se uma mulher como Maria Madalena conseguiu se transformar, se uma figura como Paulo, que era matador, que era assassino dos cristãos, conseguiu se renovar e conseguiu mudar, tenho certeza que os nossos erros não são tão grandes quanto eles. Então é possível sim a gente se renovar, é possível sim a gente mudar, é possível sim a gente seguir Jesus. Nessa luta, busquemos sempre o seu Evangelho. Muita paz.